Naquela época nós ainda trabalhava no sistema que a maioria das propriedades trabalha, né? Que é utilizando produtos químicos e tal. Mas a gente tem porco, a gente tem vaca, a gente produz mandioca, a gente produz feijão, a gente produz arroz, a gente produz batata, a gente produz praticamente tudo que a gente consome, a gente produz na propriedade, né? Como já faz 7 anos que estamos trabalhando com isso, né? Já é visível. A gente pode diminuir, às vezes, diminuir não digo, mas se antes a gente tinha que aplicar algum produto a cada 12, 13 dias, agora a gente pode aplicar a cada 18, 20. Fala, plebe, bem-vindos a mais esse papo no nosso podcast Permacultor Libertário. Eu sou o Tuxê Nunes, host do podcast e agente aqui do nosso canal Tuxê Nunes Autossustentável, e me dedico semanalmente a te trazer alguma ferramenta para uma vida mais autossuficiente, uma vida mais autossustentável. Também com tecnologia, enfim, com esse mundo todo que a internet é para nós, né? E aqui no podcast eu me dedico a trazer convidados, né, que possam nos ajudar nessa pegada, que é um caso fantástico de hoje. Estou muito feliz aqui de estar recebendo o Gabriel, que vou apresentar já já. Antes disso, queria pedir para você se inscrever no canal, se você ainda não está inscrito, se esse tipo de ferramenta é o que você busca aí para viver uma vida melhor, né, mais ética, de acordo aí com o que você sente aí no seu coração, que deve ser a vida, né? E também para você se inscrever na newsletter Homesteaders Brasil Vida Off-Grid. Toda semana eu te envio um artigo aprofundado ali sobre algum aspecto da vida off-grid. Às 11h30 da manhã chega o e-mail, né, na sua caixa, né, de entrada. E não tem nenhum custo, é gratuito. Se você assinar também, você fortalece esse movimento, a gente consegue ter um contato mais próximo. Te mando ali, além do artigo, algumas outras coisas semanalmente no e-mail, né, como o acompanhamento da semana do Bitcoin, alguns detalhes ali que faz sentido para a gente aqui, no sentido do nosso canal, né, seguir, verificar, acompanhar. E, começando aqui, hoje a gente tem um assunto muito legal, né, que também foi o assunto aí da semana passada do canal. Eu fiz um vídeo ali explicando um pouco sobre isso. A gente já vem fazendo uma série sobre a agricultura industrial. Primeiro a gente tratou ali sobre os problemas, né, da agricultura industrial, relacionado à questão de patente, que é absurdo, né, a questão de patente de sementes e tudo mais. E depois a gente entrou ali na questão dos agroquímicos, né, no sentido de por que o agroquímico ele não é legal ali para o solo, né? Como que pode destruir a vida dentro do solo e tudo, e como que isso poderia fazer sentido tanto econômico para a gente, né, ter esse cuidado, quanto também aí no sentido da biodiversidade. E o Gabriel é um agricultor de Santa Catarina ou Rio Grande do Sul? Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Agricultor do Rio Grande do Sul. E o Gabriel é um agricultor sustentável. Ele trabalha com os biodefensivos na fazenda dele, com os micro-organismos, né? É um incentivador disso. O Gabriel tem um canal no YouTube que ele mostra ali fazendo as coisas, a lida dele na fazenda, também com maquinário, né, Gabriel? Acho que é um foco seu. E, cara, tem muito a ensinar pra gente, né? Nada melhor do que uma pessoa que tá com a mão na massa, né, Gabriel? Para ensinar aí, para falar sobre isso. Então, cara, de novo, né, eu já te agradeci aqui no íntimo e agora em público. Obrigado aí pela sua presença, por disponibilizar aqui, trazer seu conhecimento de vivência para nós, né? Isso é muito rico. E, cara, o espaço é seu. Se você quiser se apresentar, fica à vontade. Eu queria, além disso, né, que você contasse para a gente, né? Você já nasceu na fazenda? Como é que foi? O espaço é seu. Bom, muito obrigado pelo convite, primeiramente, né, de poder estar apresentando aí um pouco do que a gente faz aqui já há um bom tempo, né. Eu nasci no interior já. Eu tenho 22 anos e desde na fazenda, né, já fazia um monte de coisa arada, né. E fui me desenvolvendo e aprendendo a trabalhar na agricultura, né. Naquela época nós ainda trabalhava no sistema que a maioria das propriedades trabalha, né, que é utilizando produtos químicos e tal,
né? Mas daí quando eu fui para o ensino médio, eu entrei numa escola que tem dedicada para filhos de agricultores, que incentiva muito essa parte de tu conseguir ser mais autossuficiente na tua propriedade e Legal. produzir sem utilizar tanto produto químico, né? Aí eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio para a França, onde Uhum. aprendi muita coisa sobre essa questão dos biológicos e como a gente pode utilizar produtos da nossa propriedade mesmo no, no sistema, na produção dos alimentos, do que a gente vai vender, dos animais. Foi um aprendizado muito bom. E daí eu comecei a trabalhar na propriedade mais firmemente, daí não só já adulto praticamente, né? Uhum. E a minha família abraçou a causa, né? De estar trabalhando assim com os menos produtos químicos. Na nossa propriedade trabalha eu, meu pai, meu avô e um tio. Então é uma propriedade assim a gente consegue fazer bastante coisa porque tem bastante gente. Mas Uhum. não quer dizer também que não seja possível fazer quando a gente está meio sozinho. A gente trabalha aqui principalmente com soja e trigo para venda, mas a gente tem porco, a gente tem vaca, a gente produz mandioca, a gente produz feijão, a gente produz arroz, a gente produz batata, a gente produz praticamente tudo que a gente consome, a gente produz na propriedade, né? Então, é, assim como na escola foi incentivado para a gente ter uma vida mais assim, sem necessitar tanto de comprar coisa de fora, a gente investiu bastante nisso e, graças a Deus, temos aí com uma propriedade muito bem estruturada Estabelecido, né? e temos tocando aí a vida tranquilamente, né? Cara, que legal. Eu vi até que você faz parte de uma juventude de agricultores, né? Um grupo de juventude de agricultores, não é isso? Isso eu já faço parte de vários movimentos, né? Assim, tanto voltados para agricultura no geral, como mais focado na agricultura sustentável regenerativa. E também aqui eu moro no interior, eu moro a 20 minutos da cidade mais próxima, né? Então aqui a gente tem uma pequena comunidade com 10, 12 famílias que a gente se reúne para fazer algum evento, algum encontro, alguma coisa assim, para estar dando movimento na vida, né? Porque ficar sempre só parado não dá muito certo. E daí É. eu participo também de movimentos da juventude, da agricultura. A gente faz eventos em todo o estado aqui, né? Então, tenho bastante tarefa sempre, né? Não é só da agricultura. É, coisa boa, pô. Então, cara, é muito interessante esse negócio de você ter descoberto ali, né, através dessa escola, esse movimento, e depois de você ter feito esse intercâmbio, né, e tratando esse assunto. E assim, são climas completamente diferentes. Teve muita coisa que você conseguiu trazer, outras você não conseguiu agregar aí, ou no caso do Rio Grande do Sul é diferente, né? É menos tropicalizado que o resto do país, né? Deu certo aí nessa questão? Tudo que você viu lá você conseguiu reproduzir aqui? O que você vê aí de diferenças? Lá, como o clima é mais temperado, né? É bem diferente o manejo deles, né? Mas o básico, assim, o grosso da coisa, a gente conseguiu aplicar aqui de forma bem parecida com lá. Mas tem muita diferença, principalmente a questão, assim, do cuidado do solo. Lá, Uhum. pelo menos na região que eu estava lá, a quantidade de chuva por ano é 700 milímetros só. Aqui para nós é em Uhum. torno de 2.500, então é uma diferença bem grande, né? E Sim. daí isso acaba dando um certo dificuldade da gente estar trabalhando no solo, né? Porque ainda mais aqui aí com muito vermelha, que tem bastante argila, então é um tijolo, né? Então é bem Uhum. complicado da gente trabalhar um pouco, mas com certeza foi um negócio muito importante e que trouxe muito conhecimento. Olha, faz 4 anos que eu fui para lá
e não tem um dia que eu esteja trabalhando alguma coisa aqui na agricultura, ou dando uma palestra, ou conversando com alguém, que eu não lembro, ó, na França eu fiz tal coisa que eu lembro e deu certo. Então, foi um negócio muito bagual. Cara, que legal, muito legal. E, Gabriel, assim, aqui o canal, né, eu costumo falar muito com o pessoal que está na cidade, que ou está nutrindo esse sonho de ir para o campo, ou está se preparando. A maioria da galera aqui são neo-rurais, né, que seria as pessoas que não nasceram na terra, como é o seu caso, né, então é muito bom isso, inclusive para a família, porque um grande problema é essa questão da sucessão da fazenda, né, muitas vezes você teve o avô que cuidou da fazenda, depois o filho cuidou da fazenda, e aí chega no neto, ele já não quer mais saber da fazenda e quer sair, e para a família isso é muito difícil, né? Muito triste. E, então, imagino que seus pais, né, sua família de modo geral, tá bem feliz aí com você ter esse amor pelo que você faz, né? Mas assim, existe uma romantização de sair da cidade e ir para a fazenda. E, cara, eu acho que faria total sentido, de repente, se você puder compartilhar conosco, como que é a sua rotina. Tanto a parte que você considera muito boa, você falou, cara, esse negócio que você contou aqui pra gente, de comprar pouca coisa e produzir muita coisa, é fantástico. Isso aí, eu aqui fico assim, meu Deus, que legal, apaixonado assim mesmo. Mas e das outras partes também, como que é a rotina assim para uma pessoa que não vive a sua realidade, entender mais ou menos como que poderia ser ela buscando isso para ela mesma? Bom, aqui a gente tem uma organização já bem esclarecida, né? Mas normalmente a gente varia muito o trabalho conforme a época do ano. Então, por exemplo, no inverno agora, em épocas frias, que vai estar garoando e coisa, acaba que a gente fica mais por dentro de casa, fazendo alguma lidinha mais simples, né? Daí, quando sai sol, a gente dá um corridão para estar conseguindo fazer todos os trabalhos que tem, né? Mas é uma rotina muito tranquila. A gente, como tem bastante gente, cada um faz um pouquinho e vende o serviço, né? Questões de pontos negativos que eu acho aqui do interior, né? Questão de acesso. Aqui para nós, dias de chuva é complicado se nós precisar ir para a cidade. Então, já é um ponto negativo, né? Mas aqui tem evoluído muito nos últimos anos que eu tenho visto nessa questão de acesso e principalmente com a internet, né? Por exemplo, aqui onde eu moro não pega sinal de telefone. Então, o único meio de comunicação que nós temos é a internet, mas nós temos fibra ótica, que é uma Ah, internet legal. ótima, né? Então, Uhum. tem pontos positivos e pontos negativos. E tranquilidade, cara. Meu Deus do céu. Aqui eu tô com a janela aberta aqui atrás e tô escutando os grilos. Eu vou bastante para cidade grande, para Porto Alegre, bastante vou. E quando a gente chega em casa, assim, passa 4, 5 dias lá na cidade, aquele tendel e meu Deus do céu. Daí tu chega em casa, tu deita na tua cama, assim, e escuta os grilos cantando. Cara, isso não tem preço. Vale, tá louco. Não tem É, como explicar a cara, sensação disso. isso é muito louco também, porque assim, por exemplo, você nasceu na fazenda, né? Agora, quando a pessoa ela nasceu na cidade, ela não se dá conta disso. Ela não se dá conta, por exemplo, do barulho de moto na rua, ou de outros barulhos ali durante a noite, que quando você tá na fazenda, você percebe, né? Ou quando você se acostuma um pouco, você passa, sei lá, alguns meses depois volta para a cidade, aí você se dá conta. A mesma coisa eu acho que eu já até contei isso em algum podcast. Eu lembro que eu morei na fazenda ali, especialmente durante a pandemia, porque antes, mano, eu não curtia. E aí eu me descobri nisso, foi durante a pandemia. E quando eu voltei, uma tia foi me receber, ela foi fazer um macarrão, e, cara, ela comprou um monte de carne, aquelas carnes embaladas a vácuo e tudo mais. E aí, quando ela terminou de cozinhar, tinha um saco de lixo que era na cintura dela. E na fazenda, eu colhia o que eu ia comer, tudo, assim, não precisava, eu precisava descascar as coisas, mas eu não precisava desembalar. E aí eu assustei com aquilo, porque eu fiquei desacostumado a ver o lixo, né? Que é uma coisa muito louca, né? Hoje, na cidade, quando você pede um iFood, por exemplo, é um absurdo de lixo. E no campo, você vai comer alguma coisa, muita coisa que você descasca, né? E depois aí a gente ainda vai usar isso como um insumo, né? Para fazer compostagem, para
fazer outras coisas a partir disso. Mas se a pessoa se acostumar ali com a questão de uma vida menos agitada, vamos dizer, de fazer um controle melhor do que precisa ter na propriedade, que precisa comprar de fora, você tem que fazer um controle, né? Você não pode ficar indo para a cidade sempre, né? Acaba que fica caro em gasolina, essas coisas. Quer dizer, se ela acertar esses ponteiros aí, tá tranquilo, né? A qualidade de vida é outra, né? Com certeza. Exatamente. Não tem comparação, né? Claro, tem que ter um planejamento nisso, né? Não vá. Porque, por exemplo, a gente aqui vai a cada 20 dias para a cidade, vamos dizer, e sempre tenta fazer tudo o que precisa num dia só, não tenta marcar tudo para o mesmo dia, os compromissos que a gente tem, né? Para estar indo numa vez só. Não é tão longe, mas vale a pena ficar em casa. Quando a gente chega na cidade, fica com vontade de voltar para casa, né? E essa questão da comida, a gente, se quer um limão, se quer uma laranja, a gente vai ali no pé e apanha, né? Na cidade não tem isso. Tu vai apanhar onde? Não. Tu tem que comprar, e daí não. Tudo custa dinheiro também. Então, às vezes, o custo de vida aqui é muito mais baixo, né? E a qualidade, um produto que tu produziu é outra, não tem comparação, né? Não, com certeza. E uma outra coisa interessante nesse ponto aí, Gabriel, também igual você falou dos vizinhos aí, né? Como que você cria essas relações de apoio mútuo, né? Porque, por exemplo, na cidade, as pessoas têm medo do vizinho dela. Então, ela fica trancando tudo. Às vezes tem comida perdendo na geladeira dela. Vai perder, porque você não sai oferecendo nada para ninguém, né? Ao passo que no campo, muitas vezes, quando tem uma colheita, você tem tanta fartura de alguma coisa que você sai louco para compartilhar para aquilo não se perder, né? Então, quer dizer, muda demais a lógica. Aqui, por exemplo, o vizinho mais próximo é a 2 quilômetros, mas a gente se vê quase todo dia. A gente sai fazer uma caminhada, ele sai também. A gente se encontra na estrada, já começa a conversar um pouco, trocar uma ideia, alguma coisa, né? E a gente teve um exemplo muito bom de assim, distribuir a colheita boa. Aqui é muito difícil produzir manga, por causa da geada. Aí faz 2 anos que nós temos um pé de manga e produziu como nunca tinha produzido. Veio vizinho de tudo que lado, tinha 100 pessoas, comeu daquele pé de manga, né? Então, assim como quando produz nos outros, a gente vai lá buscar também, né? Então aqui no interior é muito mais unido as pessoas, né? Até porque tem menos. Mas todo mundo se conhece muito bem, todo mundo se ajuda, todo mundo que precisa de alguma coisa vem pedir, a gente vai também, né? É bem mais humanizado, assim, do que na cidade, né? Não é tudo no automático. Exatamente, porque você está no ambiente natural, né, da coisa. Então, assim, isso, o próprio ambiente, né, você está na natureza, vendo os ciclos da natureza, ele te proporciona isso, né? Por exemplo, aí você viveu a abundância aí, nessa questão aí da manga, e ao passo que na cidade a pessoa está na escassez. Ela não vai nascer uma fruta ali na geladeira dela, né? Então, uma outra forma ali de ver e perceber o mundo. E, cara, a gente entrou nessa discussão, né? Eu até te descobri ali no YouTube que você estava compartilhando ali o seu feitio, né? Ou a multiplicação dos micro-organismos. Para quem é leigo, assim, vamos pegar alguma pessoa que não assistiu esse vídeo que eu fiz ou que também nunca viu o seu canal. Como que você explicaria aí essa questão do que são os biodefensivos, os bioinsumos, né? Para a gente estender essa conversa até a gente chegar ali no on-farm. Olha, para começo de tudo, os biodefensivos, os bioinsumos, como for, são basicamente as doenças dos insetos que a gente acha que são ruins na lavoura, né? Na lavoura, na nossa horta, na nossa plantação. Como se fosse nós passar um coronavírus lá para eles e eles ter que se recolher tudo por causa que vão ficar doentes se ficarem ali. Basicamente, o mais simples que eu acho de explicação é isso, né? Daí, claro, vai dependendo do tipo de inseto, de doença que tiver ali, a gente vai ter que estar aplicando um certo inimigo natural, que para nós é amigo, né? Daí, mas o mais básico, né, da explicação é isso. Não, maravilha, super claro. É bem a natureza. Vai valer tanto para micro-organismos
de repente, que são invisíveis ao olho nu, né? Até maiores também, como insetos, né? É uma lei da natureza, né? Todo ser que existe vai ter alguém que come ele, né? Não tem. É, Alguém sempre tem alguém que acaba matando. o predador dele. É, Pois é. então, E aí a gente entra num lugar de descobrir qual que é esse predador, né? Ou seja, por exemplo, no seu caso aí, você está produzindo uma monocultura de trigo, uma monocultura de soja. Então, naturalmente, né? Obviamente, você vai ter um desequilíbrio aí na sua lavoura, porque você está produzindo uma coisa só, não é igual na natureza, que você tem uma variedade imensa, e aí você tem um equilíbrio ali, porque você tem uma dinâmica de vários seres diferentes ali convivendo. E aí você traz essa biodinâmica que eu estou chamando, mas você vai trazer essa diversidade, vai trazer esse equilíbrio de uma forma artificial, né? Com, de repente, colocando aí o predador de uma coisa ou outra, porque, por exemplo, a, a soja vai atrair, de repente, algum inseto em excesso, ou bactéria, ou fungo, justamente porque pela configuração dela, né? Pela arquitetura dela. Então você vai trazer o que vai combater isso que naturalmente a soja atrai para trazer esse equilíbrio para a plantação, né? Basicamente isso. E exatamente. É um sistema onde a gente busca o equilíbrio, né? A gente não quer eliminar completamente o que causa o dano, mas a gente quer que não cause tanto dano. Por exemplo, agora que a gente tem cultura de trigo, né? No trigo tem pulgão, que é um inseto. Só que o pulgão tá ali, só que tem um fungo nele que ele não deixa ele comer a planta do trigo. Então, ele tá ali. Tu chega ali, até que vem agrônomos aqui olhar as lavouras, eles ficam apavorados, porque que são acostumados com o químico. Porque o químico, tu passou, matou tudo, limpou. Só que dali 3, 4 dias já vai ter de novo. E com o mais forte, biológico, né? ele vai estar ali, vai estar colonizado com o fungo ou com uma bactéria, ele vai estar ali só de boas ali, não vai estar comendo o trigo, né? Então é Aham. um negócio bem interessante. Pois é, a gente tem essa visão na monocultura que tem que limpar tudo, né? Esterilizar. Essa coisa clean, né? Que a gente tem de hoje em dia. Enfim. E aí você nem não tem essa visão, por exemplo, de eliminar todos os bichos aí, né? Que de repente podem comer um trigo. Você tem, então, você trabalha com uma margem de um pouquinho vai pegar, mas não tem problema porque eu vou estar aqui em equilíbrio. Você tem essa Exatamente. percepção, essa A visão. gente já, já trabalha com esse sistema há mais de 7 anos, então a gente já aprendeu um pouco de como que funciona, né? No começo a gente se apavora, mas a gente viu que não causa, não vale a pena a gente estar entrando com químico, ter que começar tudo de novo, né? Porque e cada vez mais está ficando melhor. Isso que é o importante. E aqui alguns vizinhos fazem também esse sistema. Então a gente vai conseguindo aumentar a área e equilibrando cada vez mais, né? Não vai ter. Daqui uns anos a gente vai conseguir estar meio estável, né? Não vai precisar estar aplicando quando vê as bactérias, Aham. porque já vai ter ali na lavoura, né? Pois é, no caso até de agricultura orgânica, muitas vezes você precisa aplicar uma vez só, porque depois que tiver aplicado, você não vai precisar mais ficar trazendo aquilo de novo, né? Você já colocou aquele inseto, ou aquele fungo, ou aquela bactéria naquela biodinâmica ali. E, cara, foi você aí que começou com isso na região, ou você viu outros exemplos e aí você trouxe para aplicar na sua propriedade? Nós fomos os primeiros aqui na região que começamos a Caramba. trabalhar com isso. E no começo vinha gente de tudo que é lado olhar, vocês são loucos fazer isso, você vai dar errado e não sei o quê. A gente tinha uma área aqui no lado de casa, onde a gente fez um experimento num pedacinho, e a gente ia todo dia olhar para ver como é que estava se saindo, né? Quando Uhum. chegou a época da colheita e a gente viu que deu a mesma quantidade de produção com um custo 20 vezes menor, praticamente, nós não pensamos duas vezes. Acabou, pronto, é assim e deu. E começamos, Cara, depois de lá, fazer.
e a gente organiza pelo menos umas 2 vezes por ano dias de campo aqui na nossa propriedade para mostrar para o pessoal como é que funciona, né? E foi feito vários, e agora aqui na região já tem mais de 30 produtores que estão trabalhando dessa forma, né? Cara, Gabriel, que Começamos, legal, e parabéns. quanto Nossa, mais que gente legal. tiver, melhor, né? Uhum. A Nossa, gente que legal, trabalha, mano. e isso dá um ânimo também pra gente, né? Que venha pessoal, por exemplo, esses dias eu fui dar uma palestra, chegou um cara, bah, muito obrigado, meu professor, porque contigo eu tô conseguindo superar esses anos ruins aí sem me terminar o meu dinheiro, né? A gente De consegue repente se se manter endividar, meio né? estável aí, né? Que a gente vem de Uhum, 3, 4 anos de safra ruim de grãos. uhum. Então, quem teve custo muito elevado acabou se descapitalizando, né? E como Sim. a gente trabalha aqui, todo mundo que está fazendo assim gasta menos, acaba que quando tem menos retorno, o prejuízo não é tão grande, né? Uhum. Cara, e como que funciona essa conta aí, por exemplo, da vantagem, de repente, do agricultor utilizar o bioinsumo ao invés do químico? Até, tipo assim, vamos pensar que tem um agricultor que usa químico, e de repente ele está vendo o seu exemplo aqui. Como que você comunica para ele? Como que você faz ele entender? E é uma responsabilidade muito grande você recomendar isso, né? Porque normalmente a gente tem essa visão do agricultor como um cara muito conservador para colocar alguma coisa ou não ali na lavoura dele, até porque se der algum problema aí, o prejuízo é seu, né? Então É, tem que ter uma cautela, né? Não adianta. A gente precisa se colocar no lugar de cada um, né, para entender ali como que vai funcionar a mente. Como que você explica aí? exatamente. Como que você chega nesse lugar? A gente, pelo menos no último ano que a gente trabalhou com químico, o nosso custo ficou em torno de R$ 2.000 o hectare para produzir o soja, né? Só Uhum, de produto químico que foi aplicado na cultura. certo. Com o Então, uso dos aí. insumos biológicos feitos em casa, assim como eu faço aqui, baixou para R$ 100 o custo. Meu Deus. Então, vale muito a pena, né? Dá bastante trabalho, mas é um negócio assim que nós nem falamos para os vendedores de químico quanto que é o nosso custo, porque senão eles vão chamar nós de mais louco ainda do que nós já somos, né? Mas, mas é um negócio assim que, por isso até que quem começa a trabalhar e vê esse resultado, não quer mais parar, porque ele sabe que não preciso colher a mesma quantidade do que quem está usando química, eu posso colher muito menos de qualquer coisa que eu vou estar ganhando dinheiro ainda e vou estar ajudando a natureza, que também é muito Aham. importante, né? E, Então, é um negócio que quem pensa um pouco e tem mão de obra para trabalhar, é muito interessante, né? Trabalhar com isso. cara, porque assim, acaba que no químico você tem um juros compostos aí também. No sentido assim, pô, você vai usar esse ano. Ano que vem você vai ter que corrigir mais o solo, você vai ter que fertilizar mais, você vai ter que usar, de repente, um defensivo mais agressivo, porque de repente uma erva daninha ou uma praga, um inseto, alguma coisa assim, o que sobrou ali no seu território foi o que foi resistente ao que você usou no ano passado, né? Então, acaba que ele tem uma tendência de sempre encarecer, né? Ao passo que, na lógica do biodefensivo, você tem uma tendência em diminuir o custo a cada ano, justamente pelo que você falou. Aquela biodiversidade já vai estar ali. Então, pode ser que tenha algum ano que você não tenha nem necessidade mais de aplicar. Eu sabia disso na questão de uma agricultura orgânica no sentido da variedade, né? Você trazer alguma coisa ali mais agroflorestal. Mas isso se aplica também numa monocultura, por exemplo, se você tem uma monocultura que você está sempre colocando biodefensivo, pode ser que naturalmente você desenvolva aí essa dinâmica natural e não precise mais aplicar depois de um certo tempo? Sim, com certeza. A gente aqui, como já faz 7 anos que estamos trabalhando com isso, né? Já é visível. A gente pode diminuir, às vezes,
diminuir não digo, mas se antes a gente tinha que aplicar algum produto a cada 12, 13 dias, agora a gente pode aplicar a cada 18, 20. Então, Uhum. já a longevidade dos micro-organismos na lavoura é maior. Eles continuam trabalhando por mais tempo, né? E Sim, isso também, com o tempo, vai reduzindo ainda mais o custo, né? E, querendo ou não, é com uma certeza. coisa que vai estar ajudando aí cada vez mais, né? Não vai, Com certeza. nós não vamos estar botando um produto que vai prejudicar, né? Como o químico muitas vezes prejudica. Um químico que Sim. tu vai aplicar ali que mata todos os insetos, vai matar os inimigos natural também. Os Então, amigos, depois, né? quando vier uma nova onda, vai vir ainda mais forte. E daí tu vai ter que dar Uhum. ali outra paulada para ver se mata tudo de novo. E assim vai indo. E é um ciclo E que nisso não você vai se termina. endividando também, né? Exatamente. É, é, Justamente. A gente vai chegar nesse ponto de você pode produzir isso, né? É o nosso foco aqui. Mas ainda antes da gente entrar nisso, vieram duas perguntas aqui na minha mente. Cara, a primeira é como que você consegue entender qual que é a fase de você colocar determinada coisa? Por que eu te pergunto isso? Porque é diferente, como ele não limpa, né? Limpa 1000 vezes entre aspas aí, que é uma palavra até errada, né? Mas como ele não faz esse estrago aí na questão do que ele quer matar e do que ele não quer matar, que o químico faz, é muito mais subjetivo aí, né? Vamos dizer, qual que é o ponto ideal para você colocar ou não o biodefensivo, né? Porque ele tem um tempo maior ali para te dar aí o que você deseja dele. Isso é uma pergunta. E a outra é como que você faz a aplicação? Eu vi que é uma extensão boa que você tem aí, né? Então, nessa extensão, a cada, por exemplo, 18 dias, são quantos hectares que você tem que aplicar? Como que você faz essa aplicação? Essas duas coisas que eu queria entender. vamos começar de trás para frente, então. Ah, Beleza. a gente planta 150 hectares, né? Uhum. E a gente, nesses 18 dias, a gente normalmente faz em 75 hectares em cada parte. E a gente daí tem, vamos dizer assim, 5 dias úteis para aplicar, que vai estar com condições ideais para estar aplicando, né? Que não é como químico, a gente tem que estar sempre aplicando mais para a parte da noite, com uma umidade maior, quando o sol não estiver mais tão quente, né? Então acaba reduzindo um pouco o horário de trabalho, né? Mas e a questão ali do da primeira pergunta que foi E como que você sabe o ponto de colocar? do Mas só antes contrato. da gente entrar nela, eu acho que cortou um pouquinho. Você divide, então, esse 150, 140 hectares em 150, né? Isso, Em dois espaços, em né? duas partes. Em duas Isso. partes. E aí você tem 5 dias para aplicar em um e depois tem 5 dias para aplicar no outro. E daí mais Isso- alguns dias de margem ali para a gente estar conseguindo ter tempo suficiente, né? E E a nisso questão você faz com da entrada, maquinário. isso, a gente Tem tem que um fazer com pulverizador. maquinário, né? Não tem jeito. Sim. É. E a questão da entrada já também, como já é uma área um pouco maior, a gente tem que entrar sempre de maneira preventiva. Então a gente não vai esperar vir o bicho ali para a gente estar aplicando, né? Quando a gente sabe, em tal fase vai começar a vir, por exemplo, percevejo, que começa ali na floração. Então, um pouquinho antes da floração, a gente vai estar entrando com uma bactéria, um fungo, um inseto que vai estar controlando, para já ir diminuindo a população. E assim, daí na próxima aplicação, daqui 15, 18 dias, a gente vai entrar de novo, porque daí já vai estar na fase que vai ter. Então, Uhum. é mais um processo assim. E também olhar o clima, para ver se está favorável para uma doença ou algum inseto em específico, né? Tem que ser levado vários fatores ali para a gente ter uma noção de quando começar, né? Mas Sim. basicamente é quando mais ou menos numa certa fase ali da cultura a gente já começa a aplicar um pouquinho antes para conseguir quando chegar no ponto forte ali que poderia ter uma infestação maior, já está tudo controladinho, tudo tranquilo. Legal. Cara, e assim, cada cultura é um mundo, né? Por exemplo, a gente pega aí, para quem é leigo, o café. Pô, você tem café de tudo que é tipo, café especial, café que não é especial.
Uva para vinho, mesma coisa, né? É um mundo imenso, assim. No caso do trigo, da soja, também imagino, né? Apesar de não conhecer muito, esse mundo da soja e do trigo já era o que você estava habituado antes ali no químico, então você já sabia quais eram as pragas, o que vinha em tal hora e tudo mais. Depois você só fez a adaptação disso pro pro biológico. biológico. É, Porque tem que ter e a gente também essa aqui sabedoria, né? tem, tem um pouco de frutíferas, assim, né, para consumo e um pouquinho para venda. E Uhum. quando a gente trabalhava com químico, a gente tentava controlar inseto, cochonilha, percevejo também vem nas laranjas, né? E era muito difícil. E depois que a gente começou a usar esses produtos assim, feito em casa, não é inexplicável até a diferença que dá nessa questão da frutífera, né? Agora tu não precisa nem se preocupar, porque a frutífera, ela, como a planta tem um ciclo mais longo, né? Porque o soja, o trigo é 140, 150 dias e acabou. E a laranja ali tu vai dar 4, 5, 10 anos de ciclo da planta, né? Então os micro-organismos ali vão ficar mais habituados ali, vão permanecer por mais tempo trabalhando também, né? E é Sim. muito interessante como dá um efeito muito bom nessa questão das frutíferas também, esses produtos. Cara, que legal. E aí, entrando aí na questão do biodefensivo, você falou de fazer em casa. A gente tem o biodefensivo que você compra ele pronto, e aí você multiplica ele, né? E tem o mais roots também, que você coloca ali o bocache no mato e depois. É o bocache, né? Isso. E depois você pega e multiplica isso. Vamos primeiro no industrial para depois a gente aprofundar. Então tá bom. Basicamente, então, você compra, multiplica, explica isso aí para a gente, para quem nunca viu, como é que funciona. A gente aqui compra um meio de cultura, que tem algumas revendas que vendem, e a própria revenda já vende também os inóculos, que são as bactérias. Daí vai ter um azospirilo, que é enraizador, vai ter um bradyrhizobium, que é para um fixador de nitrogênio natural, que é usado na soja. Vai ter Uhum. Balvéria, que é para cigarrinha, percevejo, pulgão, ácaro, tudo que inseto. O Bacillus thuringiensis, que é um dos mais famosos que tem, que é para controle de lagarto. E a gente compra essas coisas, traz para a propriedade, mistura com o meio de cultura, deixa, tem os bioreatores ali que trabalham O, por nós e deixa o ali meio por de cultura 48 horas multiplicando, su- controla a temperatura, controla o pH tá. e após as 48 horas a gente faz uma medição de condutividade elétrica da cauda para ver se está dentro dos padrões que a gente estabeleceu e estando pronto a gente já pode guardar, leva lá na mata, num lugar fresco, deixa lá guardadinho. Quando deu o dia de aplicar, a gente vai lá, busca, bota no pulverizador e sai aplicando. A gente leva na mata porque ela dá uma durabilidade melhor depois para o produto pronto, né? Que se a gente deixasse dentro da caixa, ele duraria ali 7, 8 dias e já começaria a ter uma diminuição no número de bactérias ou fungos, né? E assim a gente levando na mata, a gente consegue deixar ele numa temperatura mais estabilizada, né? Daí ele acaba durando aí 15, 20, 21, 25 dias até. Só agora no inverno que a gente deixa ali nas caixas mesmo, que não é necessário, porque daí tá quase mais frio do que. Mas é bem tranquilo nessa parte. Cara, que legal. Então, esse meio que você está falando é como se você cria um substrato para aquela bactéria, ou aquele fungo ali, por exemplo, e aí você coloca o fungo, ou a bactéria, e multiplica ele lá, né? Nesse Isso mesmo. substrato. É. E aí essa medição é simples de fazer, de repente com um equipamento até rústico mesmo a gente consegue fazer. Ah, pô. Esse aparelhinho aqui. É um medidor de pH e um medidor de Ah, condutividade elétrica. Comprei da China, saiu R$ 6 cada um e funciona perfeitamente. Não precisa de equipamento muito tecnológico para a gente estar conseguindo fazer esse tipo de trabalho. cara, que legal.
Que legal. E essa dica aí da mata também é fantástica, hein? Porque de repente a pessoa apavora, né? Faz lá no dia, já pensa que tem que colocar no outro dia e tudo. E isso daí é um pulo do gato e tanto para ter um tempo de prateleira maior, que é o grande problema do biodefensivo hoje, né? Que é a questão do tempo de prateleira aí, pelo menos para as empresas, né? Exatamente. Aqui tem vários produtores também que investiram centenas de milhares de reais em uma sala climatizada para manter uma temperatura estável, sendo que ali na mata, pertinho ali, tem o mesmo ambiente, né? Então, às vezes, um investimento que não tem muita necessidade, né? Pois é. Cara, então assim, aqui a gente está pensando, pô, você compra a cultura, então vai vir num pote, né? Num vidro, num galão. Uhum, E você vai comprar o meio também, que deve vir em outro galão. E aí você vai sim. misturar aquilo, vai fazer uma receita, e beleza. Então essa daí é a forma que é mais comercial ainda, né? A Apesar que mais hoje as empresas usada querem entre os passar uma coisa pra gente. agricultores, eu acho que é essa. Assim, que tu compra Uhum. o produto e compra o outro e mistura e aplica. É a mais que mais pessoa usa, eu acho que é esse sistema. E isso daí já é considerado on-farm, ou on-farm vai ser. Isso já é considerado on-farm, Isso porque já é se não considerado um fosse, farm. se não fosse on-farm, seria a pessoa já comprar o galão, já com ele ali para só colocar na máquina e pulverizar, né? Exatamente. Até os produtos que a gente, as bases que a gente usa das bactérias, são produtos comerciais que tu ia comprar e ia usar no pulverizador já direto, né? Mas a gente faz esse processo de Ah, multiplicação que vai reduzir muito o custo, porque assim como o químico é caro, o biológico que tu comprar lá na empresa também é bem caro. Então, quase não vale a pena daí tu tá aplicando um produto biológico se for por questão de dinheiro, né? Se for aplicar assim o produto comercial puro, né? Além de tu aham. ter que usar uma dose um pouco mais baixa, mas é uma alternativa também. Entendi. É porque assim, cara, eu fiz uma, eu fiquei um mês assistindo todo tipo de live e lendo e palestra e tudo sobre biodefensivo. E eu encontrei uma, acho que é até desse ano, uma convenção que fizeram, as empresas de biodefensivo patrocinando ela e tal, e todas assim sendo radicalmente contra o on-farm, né? Justamente por isso, né? De repente você pode fazer um vidro e com vidro aplicar aí em 150 hectares, né? Quer dizer, aí esse pessoal não tem lucro e por isso que eles estão indo em cima do on-farm, que, cara, é um absurdo. Você chegou a ler aquela lei PL 2668? Você viu que eles estão sendo bem restritivos ali com o on-farm no sentido de não pode vender, tal, tal, tal? Você chegou a ver isso? Sim, a gente tem acompanhado essa parte e é exatamente por isso, né? Por exemplo, a gente compra um vidrinho ali por R$ 200 e faz para 150 hectares. Qual é o lucro da empresa? O mínimo, né? Então, por isso que estão batendo muito em cima de que não pode fazer o on-farm. Mas eu acredito que isso não vai ter muito, a não ser que as empresas investam muito dinheiro aí para derrubar isso, Logo, né? não vai firmar. Eu espero que não, pelo menos. Pois é, porque não faz sentido, né? Então, até eles pedem na lei que tenha uma pessoa formada em X para poder fazer esse manuseamento e não sei o quê, ou se não tiver, ter uma cooperativa que tenha a pessoa e uma pessoa pode servir mais. Quer dizer, cria uma burocracia desnecessária. Hoje, uma pessoa conseguiria aprender pela internet tudo isso, né? Com certeza, na internet. Hoje a internet é uma facilidade, né? A gente tem diversas pessoas aí que já fazem isso e que podem ensinar, pode trocar uma ideia, pode conversar, pode ver, né? É bem, tem bastante informação a respeito disso, de como fazer, como trabalhar com isso, né? Uhum. Então, eu até me inscrevi no Senar, estou esperando abrir vaga, porque eles têm um curso sobre isso. E é gratuito. Não sei se você já viu, de repente quem está assistindo a gente, tem até o Senar Play, tem vários cursos lá. Então tem o curso também de controle biológico, você pode se inscrever e imagino que ensina tudo isso lá, né? Então pode aprender pela internet, aplicar em casa e, pô, a natureza ganha. Então, na questão de ser bom para a natureza, não tem dúvida. E é economicamente interessantíssimo aí, né, para a pessoa fazer isso. E
Beleza, então a gente entendeu, essa é um farm, mas eu ainda tô com a matéria-prima ali, na kombucha a gente chama de start, líquido starter, alguma coisa assim. Então a gente tá com essa colônia primária aí, vem da indústria. E você ainda tem um modelo mais roots ainda, que você vai lá e faz a parada no mato. Como é que é isso? Eu vi o Exatamente. vídeo, inclusive, que você mostra, viu? Mas explica aí para a audiência como que funciona. Esse processo é o processo mais primitivo que existe. Foi inventado na Ásia faz não sei quanto tempo, mas e a gente aplica aqui ainda hoje, que é basicamente a gente pegar o arroz, que é uma rico em amido, né? Então a gente vai cozinhar o arroz sem sal, sem óleo, sem gordura, sem nada, só cozinha o arroz na água e deixa ele meio empapado assim, né? Aí a gente vai lá na mata, acha uma mata a mais fechada que tiver, com um bambu, larga o arroz lá dentro do bambu, fecha o bambu lá, enterra o bambu na mata e depois de 10 dias tu vai lá recolher o arroz. O arroz vai estar completamente contaminado por bactéria, fungo, protozoário que tem também, diverso, tudo que tem na mata vai entrar ali para comer o arroz. E aí tu vai pegar o arroz ali, vai separar, vai estar coloridíssimo. É coisa assim, para quem nunca viu, a primeira vez que eu fiz, eu fiquei apavorado como que fica tão colorido o arroz. Vai ter verde, vai ter roxo, vai ter azul, vai ter vermelho, vai ter Rosa. laranja, diversas cores, né? E daí tu vai estar recolhendo aquilo. Se tiver algum preto ou cinza, a gente vai estar tirando fora, mas normalmente não tem. E depois a gente vai trazer esse arroz para casa. Eu diluo eu cozinho sempre 2 kg de arroz e diluo em 50 litros d'água. Aí boto 5 kg de melaço e fecho num tambor Você bem coloca direto. vedado. Você coloca direto. Então, por exemplo, você tem a água lá já dentro do tambor, aí você despeja o que você conseguiu ali de arroz que está colonizado, que está colorido, coloca o melaço, mistura tudo e veda. Isso, veda bem vedadinho. E eu fiz como já fiz várias vezes, fiz um truque que eu coloco uma manguinha bem vedada ali e coloco dentro de um litrão d'água. Que aí o gás que, quando a multiplicação das bactérias começar, forma um gás, o gás vai estar saindo por ali e não vai ter problema de explodir, porque já me explodiu umas quantas vezes e perdi todo o trabalho. Então, daí eu aprendi que Nossa. dá para fazer assim. Cara, no nível doméstico culinário, a gente consegue fazer isso com uma bexiga mesmo. Você coloca, já viu? Você coloca a bexiga, faz um furinho, então só sai o gás e não entra, né? Será que Exatamente, tem é como esse o fazer isso? princípio que a gente Ah, esse é o precisa ter. princípio? Ah, legal. É. É, Aí ali tem como fazer também com uma água. vai ficar ali por em torno de uns 15 dias, mais ou menos, ali naquele tambor ali. A gente vai dar uma mexida ali cada 2, 3 dias para dar uma agitada nas bactérias. E após esses 15 dias, mais ou menos, dependendo do clima, vai parar de sair o gás lá. Aí quer dizer que está estabilizado, está colonizado, todo aquele líquido ali tem bactéria. Aí a gente vai tirar, eu coloco nos litrão de Coca-Cola, de Guaraná, de que for, e levo lá na mata de novo. Enterro lá, deixo lá guardadinho. Quando, por exemplo, agora, semana que vem, vamos passar lá na lavoura. Eu pego um litrão, trago para casa, daí eu coloco ali nos bioreatores, os mesmos bioreatores que eu faço as bactérias isoladas lá que eu compro, só que daí, em vez de colocar a comprada, eu coloco ele. E daí eu coloco melaço, para cada 100 litros d'água eu coloco 2 kg de melaço, 2 litros de leite, 1 kg Leite de de vaca farinha de comprado. trigo, 1 kg de farinha de milho e meio quilo de cinza, de lenha. E Aham. deixo ali multiplicando, daí eu deixo 5, 6 dias multiplicando ali, conforme o clima, e está pronto para aplicar. Até eu quero ver se eu faço agora um experimento. Eu quero, quando a gente
matar algum animal aqui, eu vou pegar o sangue e vou colocar junto, que diz que é muito bom. Quero ver, testar ali para ver o que dá de resultado diferente. Cara, tá quase tem até um nome para isso, mas um preparado ali do Waldorf, você já viu? É, Tá, tá quase isso. é um produto bastante ingredientes. É, então, pô. E o leite, você usa leite cru? Ou você Leite cru, recém pode usar tirado leite da da... vaca, é bem pertinho ali onde a gente ordenha as vacas, tira da vaca e já derrama direto no bioreator. Cara, que demais isso. Então vamos lá, ó. O bocashi, que é o original disso, ele é um fertilizante, né? Ou ele é um Exatamente. biodefensivo? A gente vai usar ele como Ele é fertilizante, esse preparado aí. biofertilizante. E Tá. como ele tem uma quantidade absurda de bactéria e fungo, ele trabalha muito bem como biodefensivo também, porque principalmente, por exemplo, a gente aqui trabalha, quando a gente vai entrar com um biodefensivo, a gente usa ele junto, porque daí ele turbina aquele Potencializa. biodefensivo e fica mais melhor, dá um efeito melhor, né? Porque ele tem todas as bactérias e fungos que precisa. E é interessante a gente fazer ele, tem produtos comerciais dele, né? Só que é interessante a Uhum. gente fazer ele nós mesmos, porque daí as bactérias e fungos já vão estar adaptados ao nosso clima, ao nosso sistema, né? Uhum. Então não adianta eu ir aí em São Paulo buscar as bactérias para aplicar aqui na minha, que provavelmente não vai ter as mesmas bactérias aqui que tem aí. Uhum. Então é bem, por isso que é interessante a gente fazer na propriedade mesmo, né? No próximo de onde vai ser aplicado, né? Quer dizer, é melhor o feito na propriedade do que o comprado. Quer dizer, Com inverte certeza, completamente essa lógica, né? né? Vai vir lá Cara, que legal. dos Estados Unidos quando vê as bactérias e tu vai estar aplicando ali, vai saber o que que. Ai, ai. Não, deixa eu falar, eu queria voltar aí nessa receita que você passou pra gente. Fez o bokashi, beleza. Colocou lá no tambor, 50 litros, pá. Depois você vai colocar em várias garrafas de 2 litros de refrigerante. E aí você enterra na mata. Você prefere enterrar justamente por conta da temperatura ali, porque vai manter uma temperatura amena dentro da terra? Exatamente. E até também porque às vezes pode vir algum animal ali, mexer por ali, coisa. E daí eu prefiro fazer um buraquinho ali, enterro alguns ali, tampo e tá protegido ali, tranquilo, não tem perigo de nada mexer, né? E também vai É, estar porque isso. estabilizado ali a temperatura, uma temperatura mais amena, né? Fica Uhum. bem, dura daí 2, 3 anos ali tranquilamente o produto. Então, até o biodefensivo que você comprou, que você fez a multiplicação dele, você coloca esse preparado junto para potencializar. Sempre, sempre esse preparado vai junto. Então, ele é Sempre, como se sempre, fosse sempre. sua base. É, esse Uhum. é o básico, né? A gente, até quando, por exemplo, para pré-plantio, a gente aplica algum químico para tá matando alguma planta daninha, a gente bota ele junto também, porque até Sério? agora já está começando a ficar diferente a nossa lavoura. A palhada, assim, aonde a gente colhe, ela, com o passar do tempo, fica escura. Fica praticamente preta a palha, normalmente, né? Só que esse ano, a gente já conseguiu notar uma grande diferença. Nas nossas áreas onde já está sendo trabalhado, ficou diferente. Ficou branca, começou a ficar da cor do arroz que a gente tira da mata. Então significa que os micro-organismos que a gente está aplicando estão começando a se sentir em casa na lavoura também, né? Cara, que demais isso. Eu fico imaginando seu pai e seu avô, que de repente a vida inteira fizeram de outro modo, vendo isso. Deve ficar assim de É, boca aberta, né? ficam. Quando a primeira vez que eu fiz o arroz, eles ficaram me olhando assim, mas o que que tu vai fazer? Eu duvido que funcione. E daí eu disse pra eles, então tá bom, então esperam pra ver. E daí no dia que eu fui buscar o arroz, eu convidei eles pra ir junto lá na mata. E daí quando eu abri o bambu assim, que tava tudo colorido, daí eles começaram a acreditar que realmente funciona a coisa. E daí dali pra frente foi só alegria. Cara, que legal, que legal, que legal. E só voltando na receita, então vou colocar lá os 2 litros de bokashi,
Você vai colocar mais 100 litros de água, 2 litros de 2 quilos de. Como é que é o De açúcar aí que melaço, você falou? Melaço de cana. melaço, isso. 2 quilos de. 2 litros de leite 2 de litros vaca de cru. leite, isso. Um Trigo quilo de e farinha de trigo, 1 quilo de farinha de milho e meio quilo de cinza a gente usa. farinha de trigo. Você consegue aí colhida, por exemplo. Sim, da produção caseira. Pois é, e aí, aí você produz trigo, mas o restante do Brasil, Sim, impossível. Assim, tem gente, a Embrapa tá empenhada nisso daí. Mas como que a é. pessoa vai conseguir um trigo desse? Mas é bem complicado. Mas eu acho que pode usar a farinha do mercado, que eu acho que fica um efeito legal ainda. Não É, causa tanto problema, eu acho. feito é melhor que perfeito, né? É, com certeza. Pois é. Até uma outra coisa também, que a gente vê muito aí por exemplo, o pessoal ali que tá defendendo o PL lá, eles falam muito dessa coisa, porque o pessoal faz on-farm e depois fica um produto pouco efetivo e aí destrói o nome do biodefensivo no mercado e as pessoas acham que não funciona e tal, como se o errado fosse o agricultor, né, que tá buscando fazer ele mesmo. E eles, por exemplo, tem vídeos que você vê uma coisa assim hiper esterilizada e tudo mais, e outras coisas como o seu que é mais tranquilo, né? Você de uma maneira ali muito do dia a dia. Cara, como que você vê isso? Qual o nível de repente neurose com relação a isso que você sente que deve ter mesmo, que não ou que não é assim? O que você diz com relação a isso? Claro, a gente não vai também deixar um chiqueiro aquilo que vai, né? Mas tem que ter um certo cuidado, sim. Mas também não precisa ser nível de laboratório, né? Porque a gente não Uhum, precisa também, assim, alcançar um nível tão alto, porque o custo já vai ser baixo. Então, a gente conseguindo ali, até eu mandei algumas análises no começo, quando a gente começou a multiplicar as bactérias comerciais, e dava praticamente a mesma contagem de bactéria que tem no produto, porque tem que vir uma garantia das fábricas, né? E dava praticamente a sim. mesma coisa. E a nossa estrutura aqui é precária, para dizer, mas Uhum, a gente tem todos os cuidados, claro. A gente sempre higieniza antes de produzir e mantém um controle para não entrar muita coisa arada durante o uhum. processo. Mas não tem mistério, não precisa a gente tá maluco ali que não pode encostar nada, não pode entrar nada, não pode É, pegar poeira, não pode não sei o que, não sei o que, não sei o que vai dar problema. Não, não é tão fácil assim de dar problema. Claro, pode dar, com toda certeza pode dar. Mas as empresas e o pessoal mesmo é muito assim, meu Deus do céu, o que que é isso? Eu vou fazer cagada aqui e não vai dar certo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não, eu acho não que é até por uma esse forma também de caminho. agregar valor no produto, né? Que Exatamente. eles falam tanto isso, né? Na mente do Não precisa consumidor. a gente ter tem muitos produtores aqui que investiram num bioreator muito mais moderno, com luz ultravioleta para esterilizar a água e não sei o quê. E no final das contas é o mesmo produto que a gente faz aqui de forma simples, né? Então, tem coisas que não tem tanta necessidade assim. Claro, se tu vai ter uma água ruim, meio contaminada e coisa, daí com certeza vai dar a diferença, né? Mas aqui a gente tem uma Aham. água muito boa, a gente pega a água da fonte direto, é uma água sensacional, né? E não tem necessidade da gente estar fazendo tudo esse processo, gastando aí quanto dinheiro, e no final das Uhum. contas vai ser a mesma coisa, né? Uhum. Cara, muito legal. Gabriel, e tem algum biodefensiva, alguma técnica que você não aplicou ainda na sua fazenda, mas que você já viu de repente no exterior, ou que você vem namorando e preparando aí para começar? O que você tem aí Sim, de percepção para o futuro? a gente está começando a fazer alguns testes na questão da compostagem, né?
Só que o problema é que, como é numa escala mais grande, é difícil da gente conseguir os ingredientes para fazer essa compostagem. E aqui é muito pobre na questão, por exemplo, para cima aqui, Santa Catarina, Paraná, tem bastante aviário, tem bastante criação de suíno, que conseguiria ter esse resíduo para aplicar nas lavouras, né? Aqui não tem isso, então já começa por Aí essa todo parte mundo é a agricultura. complicação. Exatamente, aqui é mais uma região que já é uma agricultura mais extensiva, assim, não tem tanto pequeno produtor que vai produzir uma coisinha assim. Pô, Então já grande as começa coisas. na questão dos ingredientes, né? Mas a gente está Aham. tentando se organizar aí para ver se consegue começar a trabalhar com isso também. Ah, O legal, próximo mano. objetivo é esse. Que legal. Cara, vamos entrando aqui no nosso encerramento. Tem alguma ideia final que de repente a gente não chegou, não falou, que você quer deixar para o público? Eu acho assim que muitas vezes a gente se preocupa com coisas que não tem necessidade da gente estar se preocupando, né? E às vezes, como você mesmo falou, é melhor feito do que não Perfeito. fazer, né? Nem que não Uhum. seja perfeito, mas fazendo já é um grande passo, né? A gente tem que ter interesse e vontade de aprender. Isso é o mais importante, né? Que sempre alguma coisa, alguém conversando numa conversa boba, às vezes tu aprende uma coisa que pode mudar completamente o rumo da tua vida, né? Então, Sim, a gente sempre tem que estar atento a essas situações assim, né? com Conhecendo certeza. coisas novas. Cara, e o seu canal no YouTube, eu acho que é totalmente isso, né? Como é que é o seu canal, pessoal, te achar? Gabriel Pucinic no YouTube. E tem lá também o meu Instagram, se alguém quiser trocar uma ideia, conhecer, ver umas fotos assim mais para ver realmente como que é, assim, né? Daí eu posto às vezes no Instagram lá também. Mas no YouTube é o mais fácil da gente conversar e se achar daí, né? Gabriel Pois é. Pucinic daí. Ô, Gabriel, e você começou o seu canal no YouTube nessa pegada, né? De compartilhar informação para isso mudar a Exatamente. realidade de outras fazendas e como mudou a sua, né? Quando a gente estava fazendo os dias de campo aqui, muita gente dizia: Ah, mas eu tenho um parente lá no Paraná que tem interesse nisso. E só que como é que eu vou falar com ele assim? Daí eu pensei, vou fazer uns vídeos aqui, se tiver algum louco que assiste, vai assistindo e vai aprendendo também com nós, né? Assim como a gente vai pensando coisas diferentes, vai aprendendo alguma coisa, vai tentando aplicar, fazendo testes, experimentando, né? A gente vai mostrando e Aham. já conheci vários agricultores de diversas regiões do Brasil que trabalham assim até de Portugal, Marrocos, o pessoal já me chamou no Instagram conversando que trabalha com um sistema parecido, que faz produtos assim e que aprendeu alguma coisa e me ensina coisa também. Então é uma troca de ideias muito interessante isso, né? E é Muito importante rico, porque né, daí a mano? gente vai conhecendo coisas diferentes, né? E sempre alguma coisa a gente pode estar aplicando na propriedade. Pois é. Cara, Gabriel, muito legal, mano. Encerra aí o nosso papo. É muito feliz. Obrigado por compartilhar tanta coisa boa conosco, viu? E, cara, sempre bem-vindo aí, sempre que você quiser compartilhar alguma coisa. Recomendo demais o seu canal para todo mundo que está assistindo a gente. E agradeço também você que nos assistiu até aqui. Se não deixou o seu like, deixe seu like, compartilhe com todos os seus amigos. Informação tão boa aí, né, do bem que o Gabriel está trazendo para a gente, que pode fazer tanto bem aí para as pessoas no sentido econômico, para a natureza também, né? Tanta coisa, né? De autonomia. E se não se inscreveu no canal, se inscreve, assine a newsletter. Eu te desejo vida, liberdade e propriedade. Até a próxima. Muito obrigado, viu, Gabriel? Fica com Deus. Obrigado, igualmente.